E aí, pessoal? Aqui quem fala é o Fernando. Alguns me conhecem como Liquid. E, bom, esse canal ele existe desde 2010, desde 2007, tá? Ele sempre foi um canal com conteúdo pessoal. Eu gravava os vídeos e botava, tinha que botar em algum lugar, botava no YouTube. Eu nunca tive pretensão nenhuma de usar esse canal para nada além de um repositório de vídeos. Eu coloquei aqui algumas viagens, coloquei aqui muito pouco conteúdo informativo no geral, ou opinativo em si. Tem algumas coisas da minha cachorrinha, alguns passeios de moto, mas eu privei todo esse conteúdo. Eu gostaria de dar um novo sentido e dar uma função para esse canal agora. Então eu entendo completamente você que se inscreveu nesse canal porque você viu os rolês de moto ou porque você viu os vídeos da cachorrinha. Se você se desinscrever do canal, eu vou entender perfeitamente. Porque infelizmente a vida mudou. A cachorrinha faleceu. Eu não ando mais de moto como eu andava antigamente. Na verdade, eu não ando de moto já tem 3 anos. E eu queria usar esse canal para falar um pouco sobre algumas opiniões e deixar algumas opiniões, algumas preocupações. E, enfim, esse aqui é o meu lado pessoal falando, tá? Então vai ser como se fosse um diário, um vlog. Não um vlog, minha vida não é tão interessante sempre ser um vlog, mas é principalmente um lugar para eu conseguir registrar os meus pensamentos, registrar um pouco do que eu penso sobre o que acontece na vida e também falar um pouco sobre o que acontece na minha vida pessoal, o que está acontecendo, o que eu ando pensando. Não é um vlog, é como se fosse meio que um diário mesmo. Esse formato, obviamente, não vai ser esse aqui, eu falando na frente do computador. É, talvez tenham outros tipos de vídeo, eu não sei ainda o que vai acontecer. Mas é isso, eu entendo perfeitamente. Se você está aqui pelas motos, ou se está aqui pela cachorrinha, talvez o conteúdo não te interesse muito aqui. Eu tenho outros canais no YouTube, né? Um deles está meio paradinho, que é um canal onde eu ensino programação. Quando ele voltar ao ar, eu falo um pouco dele aqui. E o outro canal é um canal chamado Distro Hopper, onde eu discuto um pouco sobre Linux e tecnologia e políticas relacionadas à tecnologia no geral. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você se interesse. Beleza? Então, nesse primeiro vídeo que eu vou fazer aqui, é um vídeo sobre homeschooling. O que acontece? O que está acontecendo? Por causa da pandemia, eu a escola do meu filho faliu. Então, em abril do ano passado, a escola do meu filho fechou. Ele tem. Hoje ele tem 4 anos, né? Porque ele tinha 3, né? A escola dele fechou, era uma escolinha bem bacana. Ela tem como uma coisa bem curiosa. Dificilmente você aí que está me ouvindo já viu isso em algum lugar. O dono da escola era um cara negro, da periferia, batalhador pra caramba. Montou a escola dele com uma proposta didática que eu achei muito interessante, mesmo não sendo a escola mais barata aqui da região. é, Valeu a pena pagar mais caro por essa escola, porque ela tinha uma pegada mais experimental, uma pegada um pouco mais explorativa, né? Então eles botavam as crianças para explorar, para montar coisas e tal. E eu me apaixonei pela escola, pela proposta da escola, pelo respeito que a escola tinha pela identidade das pessoas pretas e tal, que é uma coisa muito rara. Mas infelizmente essa escola ela não sobreviveu à pandemia, tá? Porque era uma escola pequena e conforme o comércio foi fechando, os pais foram ficando desempregados, eles não conseguiram segurar as contas, os contratos e realmente não deu certo. Aí eles levaram até onde deu para levar, mas infelizmente não rolou. E quando meu filho parou de ir para a escola, eu conversei com a coordenadora pedagógica dessa escola e pedi para ela orientações. Falei, meu, eu adoro como meu filho está aprendendo coisas novas aqui. Como é que eu continuo isso, né? Como é que eu dou continuidade a esse aprendizado? E ela passou para a gente algumas direções para onde a gente poderia ir. A gente montou, em conjunto com as direções que ela deu para a gente, uma grade curricular complementar à grade que o MEC já estabelece, né? O MEC ele tem lá uma matriz curricular que todo mundo tem que seguir e a gente segue essa matriz curricular em complemento aos outros materiais e a metodologia que a gente desenvolveu, tá? Então, no ano passado, ele não era obrigado, por lei, a estar matriculado em uma escola regular, coisa que mudou esse ano agora. Então, no ano passado, o que a gente fazia muito com ele, desenvolvimento de coordenação motora, pintura, massinha, brincadeiras, mexer com tesoura, mexer com cola,
mexer com purpurina e todas aquelas atividades mais artísticas mesmo. Mas no começo desse ano, a gente tomou a decisão, até foi uma decisão mais ou menos tomada por ele, na verdade, já no auge de seus 4 anos de idade. Aqui em casa a gente lê livros, a gente lê, senta e lê. Ele via a gente lendo coisas, ele via a gente estudando e ele começava a imitar a gente, tá? Então ele via a gente lendo alguma coisa, pegava um livro e começava a folhear o livro e fingindo que estava lendo. Então, a partir desse interesse dele na leitura, a gente resolveu alfabetizar a criança. E essa alfabetização, ela não foi feita de forma, sei lá, aleatória, sabe? Irresponsável. Eu não fui no YouTube e perguntei para alguém e fui lá procurar vídeos de como alfabetizar uma criança. Eu fui procurar na literatura como é que se alfabetiza uma criança. No meu background de estudos e tal, eu fiz matérias. Eu cheguei a cursar uma parte de um curso de licenciatura, todas as matérias de didática, pedagogia, essas coisas todas, eu fiz essas matérias. Eu realmente não fui para a área de ensino porque não é minha vocação ensino. No caso, eu gosto de ensinar, mas eu não gosto de ensinar especificamente criança, sala de aula, dinâmica. Essa dinâmica de criança, sala de aula, escola, não é muito assim a minha vocação, apesar de eu achar interessante. Mas eu tive as matérias, eu li os livros, enfim, eu tive toda aquela vivência, fiz algumas aulas, eu já elaborei aula, já fiz aula, montei aula como parte dessa graduação. E mesmo não tendo terminado ela, eu tinha alguma noção de como fazer, ou pelo menos onde procurar as informações que eu precisava para conseguir fazer as coisas que eu fazia. E usando materiais aprovados pelo Ministério da, da Educação, eu comecei a ensinar o moleque a alfabetizar. Comecei a alfabetizar o moleque. A minha estratégia sempre foi de usar a curiosidade dele como arma principal nessa história toda. Nunca forçar a barra. Então, nunca foi forçado. Nunca foi algo forçado. Foi sempre algo bem espontâneo e com um tempo limite bem definido, assim. Nunca mais do que 30 minutos por dia. Essa é a minha verdade. Durante 30 minutos por dia, eu sentava com ele com a apostilinha, a gente estudava letras, estudava números, conceitos matemáticos e tal. No restante do dia, brincadeira, teatro, contação de história. A gente montou aqui um laboratório. Minha casa meio que virou uma escola, né? A gente tem uma lousa gigante onde ele vai lá, desenha, aprende jogos, jogo da velha, escreve, rabisca. A gente tem pilhas de folhas de sulfite. A gente tem canecas com lápis de cor, canetinhas, giz de cera espalhados pela casa inteira. Então, a qualquer momento, ele sempre tem próximo uma mesa onde ele pode sentar e desenhar e botar para fora qualquer coisa que ele queira fazer. A gente tem instrumentos musicais aqui em casa também, então a gente trabalha um pouco com essa questão de música, musicalidade, cantoria. Não é uma coisa, digamos, bitolada, sabe? De botar o moleque ali e ficar 6 horas por dia estudando letras e números, não é assim que funciona. Crianças não funcionam assim, inclusive. Então a gente sempre trabalha na questão da curiosidade. Então, quando ele tem curiosidade sobre algum assunto, eu aprofundo o assunto com ele, né? Então, putz, como é que uma plantinha cresce? Beleza, vamos ver como é que uma plantinha cresce. Eu tenho uma biblioteca aqui em casa, com muitos livros ilustrados e tal. Que inseto é esse aqui? Como é que a aranha funciona? Onde a aranha mora? Sabe? Então, todas essas questões de biologia, tal, tudo isso a gente tem uma boa literatura, tem livros aqui em casa. A gente mora num condomínio fechado que tem jardins, então a gente pode ir lá no jardim procurar bicho também. A gente tem uma pequena horta, digamos assim, aqui em casa. A gente já teve uma horta, né, de verdade, mas a gente tem plantas aqui, então o ciclo de plantas todo ele entende. A gente estava discutindo essa semana de tentar plantar um pé de maçã, de criar aí umas mudas de maçã, por exemplo. Que ele achou interessante o conceito de plantar e as plantas darem frutos depois. Ele achou bem interessante esse conceito. Então, na medida do possível, a gente vai cobrindo todas as áreas que ele estaria vendo em uma boa escola. Não uma escola pública, mas uma escola particular das boas, sabe? O ensino de línguas. E a gente faz uma brincadeira que é a brincadeira do avião, por exemplo. A gente monta como se fosse uma cabine de avião. E os passageiros entram falando em outras línguas que não é o português, né? Eu tenho, por ser uma pessoa muito curiosa, eu aprendi um pouco de japonês, eu estudei um pouco de mandarim também. E fora o inglês, que é meio que obrigatório. Então a gente brinca eu entrando dentro do avião, falando inglês, ou falando japonês, ou falando mandarim, na medida do possível, e tentando me comunicar com ele, falando palavras que ele não entende, então usando gestos, tal, elaborando toda essa
esse kit de ferramentas, que é bem bacana, né? De você desenvolver isso com uma criança. Porque infelizmente é isso, cara. A escola estava fechada, a escola pública que ele está matriculado agora é uma escola precária demais. A gente mora num bairro muito precário, onde todas as estruturas públicas são inexistentes e quando elas existem, elas são muito precárias. Dá para falar que a escola que meu filho está matriculado é um depósito de crianças, dá para falar isso. Eu não tenho uma dor no coração de falar isso, porque eu sei que é isso, cara. É um depósito de criança. Os pais deixam a criança lá para poder ir trabalhar. Se a criança aprende ou não para eles não interessa. O que interessa é que elas estejam alimentadas e com alguém tomando conta. Questão de ensino, tudo isso é supérfluo, né? E isso ficou muito nítido para mim quando eu descobri que aqui no meu condomínio tem uma criança que estuda na mesma escola que meu filho e ele não sabe metade das coisas que meu filho sabe, porque os pais não ligam de ensinar para a criança, eles ficam só nas atividades que a escola manda e é isso, sabe? O meu filho, ele, ele chega no parquinho para brincar com as crianças, falando de números e letras, as crianças não fazem ideia do que ele está falando, né? Inclusive, esse é um grande problema que a gente precisa resolver, porque ele, aos poucos, ele está se entendendo com as crianças, mas, por exemplo, ele faz brincadeiras do tipo, vamos dar 3 voltas no parque, na piscina, sabe? Legal, as crianças não sabem contar, elas não sabem do que ele está falando, né? Dele fazer uma brincadeira e fazer um placar. Opa, 2-1 para mim, 2-0 para você, 3-1, 3-2. As outras crianças não entendem, porque ele foi educado para ter esse conceito para entender esses conceitos de números, conjuntos, ordem de números, né? Ler pequenas frases também. Essa história toda de alfabetizar aqui em casa trouxe resultados bem interessantes, né? Como eu falei, a gente diversificou bastante o ensino aqui. Então tem oficina de Lego, oficina de quadrinhos, sabe? Então a gente monta Lego, a gente faz teatro com Lego, a gente faz história em quadrinhos, cria histórias novas com quadrinhos, bota ele ali no instrumento musical para inventar música, sabe? De pegar uma frase e transformar aquela frase em música, sabe? Esse tipo de coisa. A gente deixa tudo muito livre, mas a gente explora tudo que de curiosidade que ele tem. Vamos fazer pão, a gente faz pão junto. Vamos fazer pizza, a gente faz pizza junto. Para desenvolver justamente todas essas interfaces, né, todas essas facetas do aprendizado humano, certo? E que, para mim, é um excelente complemento para o que ele deveria estar aprendendo na escola. Porque na escola, eu falo para vocês o que ele aprende na escola, assim. Nesse, Nesses 8 meses que ele está matriculado na escola pública, as atividades são basicamente contação de história, quintal da cultura, ou algum vídeo de algum youtuber com alguma atividade bobinha, que geralmente não tem nenhuma explicação, sabe? Aquela brincadeira do boia ou afunda é bacana, mas não se explica para a criança por que aquele boia, por que aquele afunda. E não subestime as crianças, cara, elas aprendem. Se você explica esses conceitos mais complexos para ela, como densidade, ela entende e ela intui. De você pegar e mostrar para ela um outro objeto e ela intuir se aquele objeto vai afundar ou não, baseado no que ela aprendeu no processo anterior. Não dá para subestimar uma criança. Eu estou muito surpreso de como uma criança de 4 anos é inteligente. Ela é muito mais do que uma máquina de assistir desenho, sabe? Ou de ficar ouvindo história. Ela cria as próprias histórias dela, ela cria as próprias narrativas, sabe? Ela inventa frases, ela inventa nomes, ela inventa escritas, ela inventa muita coisa. E se você consegue orientar um pouco dessa energia criativa e desse aprendizado que ela tem, os resultados são muito interessantes. São muito interessantes. Eu tenho para mim que se eu continuar no ritmo que eu estou hoje, até o final do ano, ele vai estar alfabetizado, ele vai estar totalmente alfabetizado, lendo e escrevendo. Hoje ele já escreve o próprio nome. Ele já escreve papai, escreve mamãe, sabe? Escreve, ele fica tentando escrever, ele lê palavras nos livros e copia. Ele copia palavras do livro na parede, sabe? Ele tem essa capacidade. Não é uma coisa que é difícil para ele fazer. Então, eu não vejo isso como uma coisa ruim, mas uma coisa que me deixa muito triste, assim. Sinceramente, eu fiquei. Eu me sinto ofendido, que eu acho que esse é o motivo desse vídeo aqui. É a quantidade de críticas que eu recebo por estar ensinando a minha criança, meu filho, a ler, escrever números, letras e fazer pequenas contas. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse receber tantas críticas e eu recebo muitas críticas. As pessoas duvidam da capacidade de um pai ensinar a criança a fazer alguma coisa. Duvida que, sei lá, acha que a criança vai ter problemas neurológicos porque ela teve o aprendizado em casa.
sabe? Sendo que ela vai pro parquinho, ela brinca com outras crianças, o que ela não vai é para a escola. Por quê? Porque a escola do meu filho, inclusive, está interditada por causa de casos de Covid. Dessas 3 semanas que a escola está aberta com 100% dos alunos, 2 semanas a escola passou fechada por causa de casos de Covid. E assim foi ao longo do ano inteiro. Ao longo do ano inteiro teve aquele rodízio de 30% de alunos, aquela coisa toda. A escola passou muito tempo fechada, morreu o professor, morreu o funcionário da escola de Covid. E não tem condição nenhuma de eu mandar meu filho para essa escola, entende? Não tem nenhuma condição. Não faz o menor sentido eu mandar meu filho para essa escola. Eu mandar ele para lá para ele se infectar. Para quê? A troco de quê? Para ele assistir Quintal da Cultura e ouvir história da boca da professora? Se a coordenação pedagógica da escola não mentiu para mim, o conteúdo que eu recebo online é exatamente o mesmo conteúdo que eles têm lá presencialmente, com a diferença que lá eles têm condições e crianças o suficiente para fazer as brincadeiras que eles propõem para a gente fazer aqui em casa. Né? Geralmente são brincadeiras para brincar com grupos de crianças, né? Como se a gente tivesse, hoje, como se fosse comum a família brasileira moderna ter 4, 5 filhos, né? Eu não sei de onde eles tiram isso, mas enfim, essas são as propostas de brincadeira que geralmente eles mandam pra gente. E a gente tenta adaptar no máximo, na medida do possível, a gente tenta adaptar essas atividades, mas muitas vezes não é possível, muitas vezes não é interessante, e muitas vezes ele mesmo não quer fazer essa atividade porque ela é muito boba, sabe? Tem algumas coisas que são interessantes, tem umas coisas que não são. Então a maior parte das atividades que a gente meio que adapta mesmo para caber na realidade dele aqui em casa, né? A gente melhora algumas coisas, enfim, tenta adaptar outras. E como eu falei para vocês, cara, eu não só faço as atividades que a escola dele manda pra gente, como eu complemento com essas outras atividades extracurriculares desenvolvidas lá junto com a nossa amiga coordenadora pedagógica, e que ao longo isso cobre mais ou menos o dia inteiro, como se fosse um dia escolar, digamos assim, sabe? Sei lá, ao longo de algumas horas do dia, eu diria que mais ou menos 4 horas por dia, as atividades que ele faz têm algum tipo de supervisão. O resto do tempo é tempo livre, brincadeira livre, é tudo livre, sendo que a alfabetização mesmo não passa de meia hora por dia, até porque não dá para ser mais do que meia hora por dia. Uma criança de 4 anos não consegue se concentrar tanto, né, a ponto de você conseguir fazer ela ali ficar estudando uma coisa só ao longo de 4 horas, ao longo de 4 horas, né? Meia horinha ali no máximo já deu, e essa meia hora faz toda a diferença. Tudo que eu ensinei para ele até agora foi com meia horinha por dia, meia horinha, sabe? Ele já sabe o I ou inteiro, algumas letras do alfabeto, ele sabe os números, dezenas, já sabe alguns conceitos de soma, ele está começando a entender como é que funciona a subtração, conceito de grupo, o número 2 é maior do que o número um, o número 8 é maior do que o número 4, por que, que é maior? Né? O que, que eu tenho que fazer para o número 4 ser maior que o número 8? Quantos números eu tenho que colocar? Ele está entendendo esses conceitos todos, isso é muito interessante, e como ele aprende, e como ele se interessa. E a curiosidade da criança, ela é muito mais poderosa do que a gente consegue imaginar. Na sala a gente tem um relógio de ponteiro, ele está se interessando em aprender como ler a hora no relógio de ponteiro. Então eu já estou bolando uma didática ali, um esquema para ensinar para ele como ler relógio, como ler a hora em relógio de ponteiro, porque ele se interessa pelo assunto, percebe? E eu não consigo entender por que que o meu filho não pode ter acesso a esse tipo de educação, mas a criança que estuda, que tem a mesma idade dele, que está numa escola particular, tem acesso a essa educação, tem acesso a brincadeiras multilíngua, de falar as cores em inglês, os números em inglês, as letras em inglês. Ele aprende, ele pode não entender muito bem, mas assim, o conteúdo é dado na escola. Numa boa escola particular, ele tem esse conteúdo. Só que aqui eu vou além, porque eu ensino pequenos conceitos de robótica para ele também. Ele aprende construção com Lego, sabe? A gente passou, sei lá quantas horas a semana para ele entender como é que funciona o mecanismo desse trator aqui, sabe? Ou de outros robôs que a gente tem aqui em casa também, sabe? Como é que funciona uma pilha? Por que, que a pilha tem que ligar de um lado e não do outro, sabe? Que a pilha tem lado para ligar. Então, assim, não é que ele tem que entender física, nada disso, mas ele não é uma criança que é inábil nessas coisas. Ela sabe que o brinquedo tem uma pilha. Ela sabe que quando a pilha do brinquedo acaba, você tem que trocar a pilha, sabe? O amiguinho dele que estuda na mesma escola dele nunca entendeu porque o carrinho controle remoto dele parou de funcionar, porque o pai dele nunca se deu o trabalho de explicar para ele que tem uma pilha dentro do carrinho. E quando a pilha acaba, você troca. Ele queria jogar o carrinho, a gente levou um carrinho controle remoto lá para brincar no parque. Ele achou que o carrinho ia pro lixo porque acabou a pilha.
Porque ele não sabe que dá para trocar a pilha do carrinho. Você carrega a pilha e bota o carrinho volta. Porque ninguém nunca ensinou isso para ele, sabe? Mas eu ensinei isso pro meu filho, sabe? Cara, é um mínimo de convivência que você tem com uma criança, ela aprende com você, ela aprende com você. Ela aprende vendo você fazer. Ela aprende vendo você fazendo as coisas, ela imita os seus exemplos. Se você lê, ela lê. Se você constrói, ela constrói. Se você cozinha, ela cozinha, sabe? Ela vai imitando, ela vai agregando essas coisas todas. E, cara, qual escola que ensina isso para uma criança? Que escola ensina mais do que a convivência de uma criança com os pais, e ainda mais com pais preocupados com a educação dela, que consultou lá um pedagogo para montar um esquema de aprendizado que expõe essa criança a todas as áreas da ciência e da educação, é música, é arte, é história em quadrinhos, é história, é teatro, línguas, construção com Lego, é, evolução de planta, biologia, observando bichinhos e tentando entender como é que o bichinho, o que acontece com o bichinho, o bichinho, o que a formiga faz quando ela sai do formigueiro, por que ela está levando a folha para dentro do formigueiro, o que está acontecendo ali, por que a formiga pica quando você bota a mão no formigueiro, entende? A criança não é burra, ela entende o que está acontecendo ali. Eu não vejo nenhum prejuízo à psique da criança ou à inteligência da criança porque ela não está indo para uma escola ficar lá sentada em círculo ouvindo uma senhora contando história para ele e passando videozinho da TV Cultura, sabe? Não tem prejuízo nenhum, na minha opinião, na minha visão não tem nenhum tipo de prejuízo nesse sentido. E como eu falei, ele vai para o parquinho, no parquinho ele encontra outras crianças, ele brinca, socializa com outras crianças. O único prejuízo que eu enxergo é que ele não tem tanto contato com outros adultos. Mas eu, sinceramente, não vejo isso como uma coisa tão ruim, ainda mais dado que a gente está no meio de uma pandemia. Ele tem contato mais com as pessoas, ele tem contato com os adultos da família. Ok, numa situação de pandemia eu acho isso até aceitável, assim, de certa forma. Mas a gente arrisca ele expondo ele com a convivência de outras crianças no parquinho, justamente para ele desenvolver esse lado da psique social dele. Mas cara, me revolta ouvir o tanto de crítica que eu ouço toda vez que eu falo que eu estou incentivando meu filho a aprender, que eu estou ensinando meu filho a aprender. Ele está aprendendo a aprender as coisas. Eu estou mostrando as ferramentas para ele aprender como as coisas funcionam, sabe? Ele já sabe que para abrir um carrinho você precisa da chave de fenda. Ele já sabe usar uma chave de fenda, entende? Ele está aprendendo como é que o mundo funciona. E conforme ele vai se aproximando, ele vai se interessando, eu chego junto ali e explico para ele como é que funciona, como é que faz as coisas com menos risco, que não pode enfiar coisa dentro da tomada, sabe? Não é deixar solto, fazendo o que quer, é fazendo. Não, vamos mexer, mas vamos mexer com orientação. Ó, é assim que funciona. Sabe? É ensinar para ele o jeito certo de fazer para ele não tentar descobrir e fazer do jeito errado e se machucar. E até aqui vem dando super certo, porque ele é uma criança com bastante autonomia, ele é muito autônomo na casa inteira, ele mexe em tudo e a gente nunca teve problemas de acidente. E quando ele não entende, isso que é o mais interessante, quando ele não entende como algo funciona, ele vem buscar a gente para a gente ajudar ele a entender como aquilo funciona, para ele saber se é perigoso ou não é. Isso a gente conseguiu, esse instinto a gente meio que conseguiu cultivar nele e é algo que é bem interessante. Eu acho isso muito valioso, sabe? Muito valioso. E o que me deixa mais triste é que todo mundo que vem me criticar tá com o filho matriculado em escola particular. E adivinha o que ele está aprendendo na escola particular? Você acha que ele está lá na escola particular, passando o dia inteiro ouvindo a professora contando história e passando videozinho na TV Cultura? Claro que não, ele está aprendendo o abecedário, ele está aprendendo o número, ele está aprendendo as cores em português e inglês, sabe? Parece que é de sacanagem, bicho. Sabe, a impressão que eu fico é, sei lá, olha, ele é preto, pobre, mora na periferia, é um absurdo ele estar aprendendo essas coisas que a gente paga R$ 2.000 por mês para o nosso filho aprender na escola particular. Ou no caso de uma escola pública de bairro nobre. Né? Eu já sofri críticas, inclusive, de um cara que tem os filhos numa escola pública de um bairro nobre, sabe? Como se fosse a mesma coisa. Uma escola da Pompeia, uma escola pública na Pompeia, ser uma escola igual a uma escola pública na cidade de Tiradentes. Chega a ser ofensivo sugerir isso. Ofensivo, cara. E querer fazer eu acreditar nisso. Ficar eliminando a, a minha confiança nos esforços que eu estou fazendo. Hoje eu sei que deu super certo. No começo eu fiquei na dúvida. Eu fiquei na dúvida. Eu pensei, puta, acho que eu vou mandar meu filho lá para a escola, porque
Isso é estragar a vida do meu filho. Muito pelo contrário, hoje ele é uma criança independente, é uma criança ativa, inteligente, curiosa, independente, na medida do possível, ele é bem independente em muitas coisas, sabe? Cara, essa foi uma excelente decisão e é uma oportunidade que nem todo mundo tem. Eu tive a oportunidade de ter o tempo livre o suficiente para conseguir montar toda essa estrutura educacional para meu filho e de conseguir aplicar essas coisas para ele. Nem todo mundo teve essa oportunidade. Eu tive essa oportunidade e eu não me arrependo de ter feito, sabe? E o que eu acho mais curioso, ninguém vai lá questionar o japonês por que que o filho dele está no Kumon. Você não vê ninguém questionando isso, tá ligado? Agora, eu não posso educar meu filho em casa, complementando o que ele já deveria estar aprendendo, complementando o que ele está aprendendo segundo as diretrizes do MEC. Porque a gente segue as diretrizes do MEC aqui. A matriz curricular a gente segue, porque é lei, a gente tem que seguir. Meu filho está regularmente matriculado na escola, então eu não estou cometendo infração nenhuma. Mas para a nova legislação que está surgindo aí de homeschooling, por exemplo, a gente estaria totalmente tranquilizado, porque a gente tem adultos em casa com curso superior, a gente tem um aconselhamento pedagógico, ele segue as atividades que a escola manda para ele, ele está regularmente matriculado, então assim, se a lei de homeschooling passar amanhã, eu não preciso nem mandar meu filho para a escola mais, tá tudo certo, sabe? Mas a gente não vai fazer, obviamente a gente vai fazer isso. Ele tomando a vacina e aqui em casa a gente retomando o ritmo de trabalho, essas coisas todas, a gente vai achar uma escola particular bacana para ele e vai colocar ele na escola particular também. Mas uma coisa que a gente aprendeu é: não dá para confiar. Tem que vigiar sim o que seu filho está aprendendo na escola. E o mais importante, cara, você não tem que dar ouvidos. Você não tem que dar ouvidos a quem está querendo se meter na sua vida, te criticando por algo que ele faz, só que ele faz isso numa escola particular porque ele paga. Então, quer dizer, o meu filho não pode aprender inglês em casa, mas no final ele vai ter que competir no mercado de trabalho com um cara que estudou na escola particular e teve inglês na escola. Então, meu filho não pode aprender robótica com o pai, mas ele vai competir no mercado de trabalho com um cara que aprendeu robótica na escola. Qual que é a lógica? A lógica é manter a gente, manter o pobre onde o pobre está, manter o preto ferrado onde ele está, a imobilidade social, que é a lógica. Isso me revolta, meu. Isso me revolta, cara. Você não tem ideia. Isso me revolta. Então pense aí. Pense em você. Aliás, diz aí nos comentários o que você acha dessa história toda. Você acha que eu estou fazendo errado? Você acha que todo esse aparato pedagógico que eu montei em casa é pior do que mandar ele para uma escola pública depósito de criança? O problema está porque eu estou ensinando ou o problema é porque ele está fora da escola regular? Qual que é o problema? Se ele tivesse numa particular aprendendo as mesmas coisas, não é um problema. Mas aprender em casa é um problema. Qual que é o problema? Não entendi qual é o problema. Então é isso, galera. Essa é a nova pegada do canal. Tenho tenho várias coisas, assim, vários desabafos que eu vou fazer aqui nesse canal ao longo do tempo aí. Eu penso muita coisa, tenho muitas opiniões sobre muitas coisas. Eu tenho muita revolta também, principalmente com questões de hipocrisia, sabe? Hipocrisia, isso chama hipocrisia, cara. Hipocrisia. Eu vou ditar o que você vai fazer na sua vida, mas eu vou botar meu filho para fazer exatamente o que eu tô falando para você não botar o seu filho para fazer. Por quê? Porque, sim, esse é o motivo. Isso me revolta. Para mais revoltas online, se inscreve aí no canal, deixe seus comentários aí. Dá um like se gostou do vídeo, se não gostou, dá um dislike. Se quiser conhecer o nosso outro canal, é o canal Distro Hopper, o link está na descrição do vídeo. É um canal sobre Linux, tecnologia, de vez em quando eu abordo um pouquinho de política relacionada à tecnologia e relacionada ao Linux também. Não abordamos política partidária, apesar de que eventualmente pode escapar uma coisa ou outra, mas não é muito a ideia. Tá? E vamos trocando ideia, que aí é isso aí, é assim que funciona, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou!